E aí galera, beleza? Eu sou o Caio Lima, esse é mais um vídeo do Rede Poderosa aqui pro YouTube e hoje eu vou falar sobre os lidos do mês de julho. Teve bastante coisa, a gente vai dar uma comentada, vai dar uma zapeada, fazer um saudão do que foi esse mês, mas antes os recadinhos, né? Então se você tá chegando aqui agora, por favor, já se inscreve, deixa um joinha, ativa sininho, essa parada toda porque é importante pra gente. Além disso, o Rede Poderosa é um podcast e também tá nos agregadores de podcast mais famosos que tem por aí. É só procurar por Rede Poderosa que a gente vai estar lá. Além de ser um podcast, nós também marcamos presença nas redes sociais, né? Então você pode pesquisar por @CentralRedePoderosa no Instagram, no TikTok também. Sempre tá saindo um cortezinho maneiro, sempre tá saindo novidade, sai a nossa agenda, onde a gente consegue se comunicar com a galera. Se você quer mandar alguma parada pra gente, redepoderosa@gmail.com. É importante, o Clube Porradeiro já começou, a gente vai pro segundo encontro nesse mês, mas você ainda pode participar. O formulário de inscrição tá aqui no box de informações do vídeo. Desse semestre no Clube Porradeiro a gente está lendo Vida e Destino do Wassily Grossman, um livro pesado, denso, mas bastante importante também. Então cola com a gente que é sucesso total. A gente está trazendo mais material para complementar a leitura, tá sendo uma parada que tá ficando nos trinques, a gente tá acertando legal. Eu acho que é isso de recadinho. Tem mais recadinho? Não sei. Se tiver mais, eu esqueci. Então vamos para as leituras, que é o mais importante. E eu já vou começar com um livro que eu não tenho físico aqui, eu li no digital. Uma coleção, uma antologia do Solano Trindade. Essa antologia foi a mesma que foi distribuída para algumas escolas há um tempo atrás. Então ela não é difícil de encontrar. Mas Solano Trindade é um dos grandes poetas brasileiros que, infelizmente, não tem sua devida exposição no Brasil, seja vias midiáticas comuns, seja pela publicação dos seus escritos. E isso faz muita falta. Eu acho que é um poeta que deveria ser muito melhor explorado, ou deveria começar a ser explorado de verdade. É um poeta popular, é um poeta que faz parte do imaginário popular, que trabalha com o popular, toca nos assuntos que concernem ao mais significativo daquilo que ele via, daquilo que ele vivia, sabe qual é? Então, existe uma preocupação muito grande na poética dele em falar com as pessoas, né? Eu acho que isso é o mais importante. Um poeta que eu sempre dou uma olhada, que eu sempre estou de olho, que eu pretendo trazer mais, inclusive. E enquanto eu não trago, fica a dica. A Lana vai deixar a capinha por aqui ou por aqui. E dá uma procurada, é fácil de achar em qualquer sebo. Dá pra achar muitos poemas dele na internet, né? Só dá um Google lá, Solano Trindade Poemas. Você acha muita coisa. Mas espero de verdade um trampo publicado aí, que seja de bastante substância, porque é um poeta que merece estar no imaginário popular sempre, certo? E aí a gente passa para os livros físicos, porque todos os outros eu tenho aqui comigo. O primeiro é o nosso livro do mês, O Tumor, do Ibrahim Al-Koni. Cara, eu não vou comentar muito para não estragar o episódio. É um livro bem curtinho, ele tem umas reflexões interessantes sobre poder, né? Sobre como o poder corrompe, como as pessoas já são corrompidas e o poder acaba sendo esse elemento mediador. Ele tem uma questão moral forte, e ele narra as coisas de uma forma diferente. E é um autor que eu acho que precisa ser melhor explorado, melhor conhecido. Mas, de antemão, é um elogio à Tabla inserindo esse autor no mercado brasileiro, porque ele tem mais de 100 obras publicadas, porém nos Estados Unidos, né, ou em inglês, para falar a verdade, eu acho que só 4 foram traduzidas e O Tumor foi a primeira aqui pro Brasil. Então assim, é um autor que o Ocidente conhece muito pouco, mas acho que o pano de fundo do que é a literatura dele, né, fazer esse construto mais amplo vai ajudar muito a compreender a obra e tal. Mas o Tumor já é um exemplo, ele tá aqui,
um trabalho de vanguarda da Tabla e sempre elogios, né? Tipo, é muito corajoso fazer esse tipo de esforço que a Tabla vem fazendo, não só com o Alconi, mas com outros autores, tantos outros autores que ela vem introduzindo aqui no nosso mercado. Logo depois eu vim com a releitura de A Cabeça do Santo, da Socorro Acioli. Eu espelhei o vídeo, estou me complicando todo, mas agora dá pra ver a capa legal. Esse que foi um dos melhores romances lançados aqui no Brasil na última década, com certeza. É divertido, ele é leve, mas ele tem uma profundidade, ele chega nos lugares que ele se pretende chegar, sabe qual é? Ele é inventivo, ele é cativante, ele tem um regionalismo muito particular, porque esse romance se passa no interior do Ceará, mas ao mesmo tempo ele fala com o Brasil e fala com a América Latina através desse realismo mágico contido no livro, através dessas características que a gente pode puxar em vários aspectos, não só nos aspectos literários da coisa, mas nos costumes, na forma como a gente consegue criar algumas conexões. Então ele é um livro muito latino-americano, com essa expressão regional muito forte. É um trabalho muito bonito da Socorro Acioli, é um livraço, eu recomendo. É uma das poucas trends de TikTok assim, que eu acho que realmente merecem ser trend. É um livro fantástico, um livro formidável. E leiam A Cabeça do Santo, cara. É um livraço. Eu li com total prazer. Por essa inserção nessas redes, né? E ver as pessoas comentando me deu vontade de reler. Eu fui que fui e não me arrependo nem um pouquinho. E vamos para o próximo livro. É o Escute as Feras, da Natassia Martin. Ela que veio para a Flip, foi uma das grandes estrelas da Flip ano passado, justamente pela publicação desse livro, pela editora 34, na coleção Fábula. Então é um formato um pouco maior, mas com uma diagramação quadradinha, tá vendo? Tanto de margem que ele tem. Então, ele é assim. Cara, bom livro. É um bom livro. Eu fiquei bastante feliz, fiquei bastante surpreso. Eu acho que o ponto alto é essa apresentação. A comunidade Sven fica lá em Kamchatka, no extremo leste da Rússia mesmo, tipo, extremo. Natassia, ela sofre, né, um ataque de um urso enquanto estava por lá. Esse urso acaba com a mandíbula dela, ela teve muita sorte de sair viva. E aí conta mais ou menos não, né? Ela tenta encaixar a experiência dela como essa mulher atacada por um urso dentro de uma perspectiva nova que ela estava vivenciando, que é essa perspectiva comunitária, religiosa, com o povo Sven. E acredita que a sobrevivência dela se dá a partir do momento que ela sobrevive, né? Ela está unida, ela é meio urso, meio humana. E essa conexão se dá através dos sonhos, na verdade pesadelos que ela tem com o urso, que é uma forma dessas duas personalidades se comunicarem. É uma experiência um tanto quanto confusa. A Natassia, por motivos óbvios, né? Claramente ela tem idas e vindas com essa experiência, porque foi atacada por um urso, quase perdeu a vida. A partir dessa perspectiva dos Sven, ela se sente tentada, e assim que ela melhora, né, ela volta para a França, e assim que ela melhora, ela volta para Kamchatka, junto do povo Sven, para passar por essa experiência e tentar se compreender melhor enquanto esse novo ser, né, meio urso, meio humano. Ela tem, para tentar captar essa confusão, ela usa de uma artificialidade poética que às vezes só parece um pouco desinteressada no desenrolar dessa construção, dessa nova construção da Natassia Martin, essa nova Natassia Martin. Ela é muito focada na própria circularidade poética que ela tenta empregar enquanto escreve. Isso tira um pouco a gente do centro do livro, então tem momentos que você não está conectado com essa nova Natassia que está tentando se entender, se mostrar.
Mas, contudo, porém, entretanto, é um bom livro. É um bom livro real, assim. Eu gostei bastante, tem bastante coisa para explorar aqui. Leiam, é um livro bem curtinho também, tem 100 páginas, é rápido de ler. A prosa dela é uma prosa rápida, bastante poética. É uma experiência antropológica diferente, né? Um antropólogo. Então isso vem parar no livro invariavelmente. E recomendo. Maneiro. Bom. Depois, a gente já parte para algo que saiu aqui no canal, que foi o meu vídeo sobre o expressionismo alemão na literatura e tal, tentando traçar um panorama histórico para falar um pouco das bases do movimento. Acabou que eu falei 1h40, né? Não foi pouco, foi bastante. Mas um dos livros que me ajudou a encarar foi esse aqui, A Construção da Obra Épica e Outros Ensaios, do Alfred Döblin. Teve organização da Celeste Ribeiro de Souza e tradução da mesma Celeste com o Alceu João Gregory. Aqui é a reunião de alguns ensaios, alguns deles escritos no auge do expressionismo, em que o Alfred Döblin fala sobre o que ele acredita ser um romance ideal. Então aqui existe já uma configuração do que é essa literatura expressionista, visando o romance, né? Visando essa forma burguesa, principalmente, de se narrar histórias e a forma como ele pensava subverter isso. Então aqui a gente tem uma carta para o líder do movimento futurista italiano, que eu acabei de esquecer o nome, graças a Deus, que não é o nome que eu quero lembrar. Temos os ensaios de 1918, 1920, e depois a gente tem já uma fase mais tardia, ensaios da época em que ele escreveu o Berlin Alexanderplatz, que foi motivo de episódio aqui no Rede Poderosa, foi o episódio do mês passado. Livraço, recomendo de olhos fechados, um dos livros da minha vida, e o episódio ficou muito maneiro de fazer. Então esse foi o primeiro livro de consulta para dar aquela esparecida, aquela malemolência, aquela quebrada em técnicas de escrita e tentar captar algo de um movimento que não tem um manifesto, né? O expressionismo não tem um manifesto. Para dar esse contexto histórico, eu usei muitas fontes, né? Uma delas foi esse livrinho aqui que eu peguei num sebo de bobeira, República de Weimar, do Lionel Richard. É uma coleção antiga da Círculo do Livro. E, nossa, tipo, tem várias edições, né? E aí eu peguei esse daqui, dei uma zapeada, foi muito maneiro. Ele dá um panorama geral político, dá alguns dados da época. Existem algumas disparidades com outros dados que eu encontrei, então eu dei uma pesada nisso. Mas é uma fonte de informação barata e de algumas coisas que circulavam à época, assim, que hoje não circulam mais. É muito esquisito, né? Esse período entre guerras, né? Entre no final da Primeira Guerra Mundial e o começo ocidental da Segunda Guerra Mundial, ele é meio que um apagão histórico, principalmente dentro das artes, assim. E ali na Alemanha saiu pouca coisa, não sei, ou pouca coisa foi traduzida para cá. A gente não fala muito sobre o cinema expressionista alemão, sabe qual é? Existem coisas que foram muito importantes, muito determinantes para as artes que ficaram um pouco jogadas, assim. Mas acaba que a gente tinha uma produção disso um pouco mais para trás. Esse é um dos livros que se acha fácil em sebo, assim, e foi uma das bases de consulta geral. Outro livro que eu peguei foi esse aqui, o Munique 1919, do Viktor Klemperer. O Viktor Klemperer, ele é muito conhecido pelo LTI, é uma sigla, né? Uma sigla não, mas um acrônimo de uma expressão em latim que eu não lembro, só que ele fala sobre a linguagem do Terceiro Reich. Que o Klemperer, ele é filólogo, ele juntou as memórias dele, os diários dele, os conhecimentos dele sobre filologias, para poder fazer essa construção de como a linguagem foi importante. O estabelecimento do Terceiro Reich é um dos livros mais comentados e mais estudados sobre a ascensão nazista na Alemanha.
Só que isso aqui é um inédito aqui no Brasil, se eu não me engano, de diários dele, de recortes dele, cerca da Revolução de 1919, né? Quando houve a tentativa de uma revolução socialista na Alemanha, ela foi traída e aí foi implantada a República de Weimar. E aqui ele fala como foi o processo através da sua ótica, uma ótica bem liberal, é o posicionamento dele, ele é um liberal convicto, e ele foi correspondente dos acontecimentos em Munique. Então a gente tem uma testemunha primária, assim, né, de tudo que estava acontecendo na época e os apontamentos dele, a forma como ele tratou esses dados. Numa primeira parte, ele pega esses diários e reconstitui numa narrativa em 1942, se não me engano. E na segunda parte você tem os diários e as correspondências que ele trocava com o jornal ali, né? Já puras, digamos assim. Então você tem um texto mais cru. E isso é valioso, sacou? É valioso, é uma experiência valiosa. Sim, eu só acho os livros da Carambaia sempre muito caros. Você vê que não é um livro grossão, mas eu acho que ele tá mais de R$100. Eu entendo o trabalho e tudo mais, mas é sempre muito salgadinho mesmo. Só que dessa vez eles deram um tirambaço dentro. E é um livro que ajudou bastante a formar a ideia de como as pessoas estavam enxergando os movimentos, as movimentações, sacou? Acho que ele tem uma pluralidade bem bacana, assim, é bem maneiro. E por fim, esse olhocão aqui, ó, o expressionismo, organizado pelo Jacob Ginsburg. Eu acho que é um dos donos, ou o dono da perspectiva, né? E esse tijolinho aqui, um condensado de trabalhos, de artigos sobre o expressionismo, dando noções políticas, sociais, históricas, filosóficas, falando sobre literatura em específico, sobre as artes visuais, principalmente sobre música, sobre teatro, sobre o cinema, tudo bem recortadinho. Essa série dos movimentos artísticos da perspectiva, que é assim, né? Ela é metade cinza, e aqui vem uma obra representando o que foi o movimento, no caso, o Grito, do Edvard Munch, norueguês, pré-expressionista, digamos assim, né? Se vocês viram meu vídeo, vocês vão entender o que eu tô falando. Mas essa coleção ela é muito interessante. O surrealismo é ainda maior, é o dobro desse daqui, mas é um material muito completo, dando muitos contextos, dando muitas fontes pra gente pesquisar. E aqui não poderia ser diferente. E ajuda muito porque, no caso do expressionismo, a gente tem muito pouca coisa traduzida para o português. Então, alguns poemas que tá aqui, alguns excertos, eles são traduções inéditas mesmo. Isso ajuda muito na coleta de dados e no esclarecimento de várias questões que a mim, né, pegavam porque eu gosto de ficar vendo essas paradinhas, mas que me ajudaram a montar a apresentação que tá aqui. E bom, esse foi o meu mês de leitura. Digam aqui nos comentários o que vocês leram, o que vocês estão lendo, se vocês já leram alguns desses livros aqui, se vocês já viram alguns dos vídeos e podcasts dos quais eu fui comentando aqui no Rede Poderosa. Se não viram, vão lá ver, porque é importante. Não se esqueçam de se inscrever, de curtir, de ativar o sininho, de comentar, de compartilhar com a galera. E no YouTube, não se esqueçam que o Rede Poderosa é um podcast, tá em todos os agregadores de podcast, então pode seguir a gente por lá. @Central Rede Poderosa no Instagram e no TikTok. E no box de descrição do vídeo tem o formulário para você participar da leitura coletiva do Clube Porradeiro, nosso clube de leitura do Vida e Destino do Vassili Grossman. A gente vai para o segundo encontro no último sábado de agosto. Dá tempo de participar, é um livraço, a gente tá tendo o maior cuidado para fazer esse trabalho com vocês. O Frajolinho não se incomoda com minha voz, como vocês podem ver, né? É esse aqui. Deitadinho. E eu vou desligar antes que ele se incomode, porque ele é muito, muito, muito feroz.
beleza? E é isso, a gente se esbarra.